Então aqui para mais um react. Vamos girar a inevitável queda de Round 6 do canal Troquinho. Inscreva aqui. Eu já fiz react de vídeo dele no meu canal. Nesse canal ainda, só que daí era na minha outra, uma conta minha, que não era a conta do canal em si, mas era uma conta que eu tinha, que eu só reagia. Deixa um like aqui, me inscrevi e bora lá pra esse vídeo. Tá muito top. O final de Round 6 foi um completo lixo. Round 6 falha muito nessas últimas duas temporadas. Eu queria desver a terceira temporada de Round 6. Dá pra notar. Eu vou começar falando assim já, eu não vi Round 6, nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira. Porque eu não gosto muito de muito estranho plays, mas cara, que eu não gosto muito de assistir assim, tudo e tal. Uma coisa que talvez eu só possa assistir um resumão e tá feito. Porque, cara, sei lá. Round 6 eu até vontade de assistir, mas nunca sei muito disso. Sou Stranger Things de uma coisa. Eu não quero muito perder muito que a galera não curtiu lá. muito as últimas temporadas da série, né? Em especial essa terceira. E isso já era esperado. Eu acho que quando anunciaram a segunda temporada, logo após o sucesso monumental da primeira, todo mundo meio que já sabia que ia ser uma, entre aspas, versão piorada. Afinal, quando o criador de uma história diz que não planejava que a mesma fosse ter uma continuação, e mesmo assim alguém força ela a continuar, é difícil que funcione. Ou pelo menos que funcione melhor que a original. Ainda mais quando tudo que sai sobre esse criador nas notícias é sobre ele estar exausto, triste, cansado. É que o cara demorou um monte de tempo pra ter uma ideia. De quando consegue essa ideia, consegue fazer que essa ideia dele teve sucesso, tá promovendo a ideia dele, conseguiu sucesso, daí já chega e fala, não, tem que fazer mais isso, nossa, mas eu já demorei tanto, eu quero descansar. Ou, sei lá, querer morar sozinho numa ilha remota. Nossa. Ele simplesmente cansou. Pô, o cara passou anos e mais anos tentando fazer com que algum estúdio comprasse a sua ideia. Ele já tinha boa parte do roteiro pronto em 2009, 12 anos antes da série realmente ser feita. Ele teve mais de uma década para escrever e reescrever aquela mesma história da primeira temporada, em comparação aos míseros 6 meses que ele teve para poder escrever tanto a segunda quanto a terceira. O problema de Round 6 é simplesmente o problema que assola 90% da indústria audiovisual, que é não saber quando parar. Porque acima de você ter uma boa história, e acima de Bob Esponja e Pica-Pau são bons exemplos. E criar uma boa experiência, tem que gerar lucro. E não basta só gerar lucro, tem que gerar muito lucro. Mesmo que isso estrague com esse episódio de Pica-Pau, gerar lucro. Tem que ver esse daqui depois. Esse é aquele dos gerar cachorros, né? Muito lucro. Mesmo que isso estrague completamente aquele que os dois caras a visão da maioria sobre aquela obra que foi feita. O fracasso de Round 6. Não, o YouTube, todo respeito, mas 2 minutos e 34. Ainda bem que dá pra pular, mas imagina. 2 minutos e 35, 2 minutos e 34 propaganda, quem que é louco? É bom deixar claro que esse vídeo ele vai ter spoilers, mas eu imagino que nesse ponto ou você já viu as últimas temporadas, ou você simplesmente não se importa o suficiente. Bem, eu não me importo o suficiente. É bom deixar avisado de qualquer forma. Para aqueles que não lembram sobre a primeira temporada, eu vou fazer um breve resumo do final para poder refrescar a memória. Depois do Gi-hun ganhar o prêmio da primeira temporada, ele simplesmente fica apático por um tempo. Ele não consegue se sentir bem ou feliz por ter aquele dinheiro. Afinal, mesmo que fosse tudo o que ele sempre sonhou, era um dinheiro meio sanguinário, construído com base na morte de outras 454 pessoas. E aquele final dele no aeroporto era muito bom. Ele viu o recrutador fazendo tudo da forma que sempre fez, mostrando que nada nunca importou. Mesmo que o criador dos jogos tenha morrido, isso não mudava nada, porque enquanto tivesse gente financiando, aquela roda do sistema ia continuar a girar. Ele até tenta se rebelar contra aquilo, mas é tarde demais. E a ideia dele de desistir de visitar sua filha e voltar pra Coreia pra tentar de alguma forma resolver tudo aquilo é muito menos um ato heróico do personagem e mais uma prova de como aquele sistema deixou ele maluco e obcecado. Ninguém vendo essa cena realmente pensa que ele sozinho vai destronar um império capitalista centenário. Ninguém pensa que isso significava uma esperança de verdade. Não. Eu até pensava, eu fui meio burrinho. Era mais como um final triste. Sabe, era pra ser como o final de Whiplash. Aquela ambiguidade entre a felicidade e a tristeza. Aquela ideia que parece ser boa e bonita, mas no fundo mostra um declínio do protagonista. Como o Gi-hun, mesmo fisicamente livre daqueles jogos, ainda estava preso. Ainda era um prisioneiro daquilo tudo.
É claro que quando você faz um final como esse, e a sua série se torna simplesmente a coisa mais vista no mundo, é óbvio como uma segunda temporada iria nascer. Ele iria voltar, iria tentar reencontrar o recrutador, e iria tentar destruir tudo aquilo de alguma forma. E isso tudo realmente acontece. Ele usa boa parte E se fosse bem planejado, pelo que eu vi, se fosse bem planejado até seria bom, mas pelo jeito não foi. do seu dinheiro para poder encontrar aquele recrutador, assim como também usa outra parte do dinheiro para criar essa grande operação em prol de encontrar e acabar com aquela ilha. E sendo bem sincero, o plano geral dessa segunda temporada, por mais que desnecessário, é bem interessante. É legal você pensar no Gi-hun voltando, bem como a Katniss Everdeen naquela continuação de Jogos Vorazes. Toda essa dinâmica de uma pessoa experiente dentro de um ambiente em que antes ela não fazia ideia, pode gerar contrastes incríveis. Tanto que é um grande meme aquelas duas fotos do Gi-hun antes e depois de vencer os jogos, mostrando justamente como ele mudou e como ele era um jogador completamente Isso mostra a diferença, né? Depois que você diferente sabe. nessa segunda temporada. Mas apesar da ideia ser boa, é aí que começam os verdadeiros problemas. O que fez Round 6 cair na boca da galera, sejamos bem sinceros, não foi a crítica da série, e sim uma combinação entre jogos mortais interessantes e ótimas dinâmicas de personagens. Cada jogo conversava de uma maneira diferente com a crítica que a série queria fazer, e ainda assim era um jogo único e divertido de se assistir. Por exemplo, lembra daquele jogo do doce, que você tinha que destacar a forma? Então, ele era escancaradamente uma crítica à desigualdade social, e como ascender no sistema é muito mais uma loteria do que realmente habilidade. Sabe, aquele lance da meritocracia não existir? Onde às vezes você só vai pegar um guarda-chuva e ter muito mais dificuldade na vida de quem conseguiu pegar um triângulo, por exemplo. Ou o jogo do cabo de guerra, simbolizando a mensagem principal da luta de classes e como a organização de quem trabalha é muito importante. E às vezes a única forma para poder tentar sobreviver nesse sistema. E o meu favorito, pessoalmente, que é o jogo da bolinha de gude, mostrando que nem mesmo os vínculos sociais e pessoais são respeitados. No final do dia, pode acabar sendo necessário trair ou lutar contra o seu próprio amigo para simplesmente conseguir sobreviver. E, claro, tudo isso aí são hipérboles da realidade. Mas mesmo sendo exageros, afinal ninguém vai precisar literalmente matar ninguém, os jogos eram mais do que só jogos, o que deixava a série como um todo mais interessante, mais completa, por assim dizer. O que é completamente esquecido, tanto na segunda quanto na terceira temporada. Ou, se não esquecido, reciclado. Sabe, aquela coisa do primeiro jogo sendo literalmente a mesma coisa da temporada anterior? Ou o jogo da corrida em equipe tendo a mesma mensagem do jogo do cabo de guerra? Isso Chega um ponto que, cara, que nem você falou, o cara teve tempo de reescrever e reescrever o roteiro da primeira temporada. Quando chegou na segunda, o cara estava exausto, ele só pensou o seguinte: os caras nem devem ter reparado que eu fiz essas partes e tal. Vou criar jogo com a mesma mensagem que nem vão perceber, mas assistir do mesmo jeito, então por mim tanto claro faz. quando existia uma Quero- mensagem, né? só quero Porque depois de um solução. tempo o negócio foi só ficando cada Aí então, vez mais jogada. Tipo, metade das pessoas vai ter uma faca e a outra metade vai ter que se esconder. Saca? Que é isso? Isso nem mesmo faz parte da temática da série de usar brincadeiras infantis. É só um death game, sem temática e até pensei que podia ser um esconde-esconde. Só que mensagem nenhuma. Pô, o último jogo da terceira temporada é literalmente aperte um botão, mate uma pessoa e ganhe. É sério. Aperte um botão, mate uma pessoa e ganhe. Cara, nesse momento o criador já não tava nem ligando pra simbologia da coisa. E quando existia alguma correlação com jogos infantis, quando existia alguma simbologia, era chato. Tipo um dos jogos que era o de pular corda, um episódio que ganha muito mais força pelo que o Gi-hun tava passando, né? A ideia dele ter que carregar o filho da jogadora que tava grávida, do que é realmente pelo jogo. Pô, o jogo em si é muito chato. É tão chato que a única forma de deixar aquele jogo mais difícil, mais desafiador, é literalmente quando um jogador começa a boicotar o pessoal que tava do lado dele e jogar todo mundo pra baixo. Porque o jogo em si era muito simples. Ninguém tava morrendo. Aí teve que vir um agente externo para tentar deixar as coisas um pouco mais interessantes. Então, quando metade da série perde a sua força, tudo acaba sendo jogado no ombro da outra metade. Sabe? Mocinhos interessantes para você torcer e vilões macabros para você odiar. O da Homem-Aranha é muito bom, pô. Só abre um parênteses. Na primeira temporada isso não faltava. O Gi-hun era aquele protagonista super otimista e às vezes meio besta. A número 67 sendo aquela personagem mais fria, mas muito leal e que todo mundo gostava.
o Ali sendo o vínculo ocidental da série, e também aquele personagem muito amável, porém ingênuo. O velho, antes do final, era um personagem que todo mundo gostava. Era aquele elo da experiência e também do ressentimento. E até mesmo os vilões. Fosse o líder da gangue, que fazia um papel interessante de ser aquele conflito físico da série, e fosse principalmente o Chong Sang-woo, o melhor amigo do Gi-han e o personagem mais complexo daquela temporada. Então, do início até o fim, existia um vínculo muito forte de quem estava assistindo com cada um daqueles personagens, o que simplesmente não existiu nas novas temporadas. Porque assim, o criador até pode ter escrito personagens que as pessoas se interessaram. A jogadora 120, o Frontman, o próprio Gi-hun, novamente, o Thanos sendo aquele vilão engraçado e carismático e etc. Tanto que a segunda temporada ainda ganha pontos positivos justamente por isso. Tinha os melhores jogos? Não. Mas tinham boas dinâmicas. O lance é que toda aquela parte da rebelião no final da segunda temporada destrói tudo isso. Vamos lá, o Thanos morre um pouco antes, fazendo a gente perder o único vilão interessante, já que eu odeio esse velho. A rebelião some com metade das pessoas que estavam do lado do Gi-hun, ou seja, das pessoas que queriam que os jogos acabassem. Tipo, o melhor amigo do Gi-hun e o próprio Frontman, que por mais que depois disso se mostre como vilão, era muito interessante de se assistir. E logo nos primeiros 2 episódios da terceira temporada, todo mundo que havia sobrado morre também. A jogadora 120 morre no primeiro jogo, a mãe mata o filho e logo em seguida tira a própria vida, o Gi-hun mata o jogador 388, e por fim, o próprio Gi-hun entra num estado vegetativo bizarro, o que por um lado tem uma mensagem forte da desesperança dele, mas que nesse momento é péssimo, porque já não sobrou ninguém interessante pra assistir. E a pessoa mais interessante fica muda e parada o tempo todo. Então, os jogos são fracos e chatos, e não tem mais ninguém interessante pra torcer ou pra vaiar, fazendo com que os últimos personagens da série sejam pessoas que absolutamente ninguém se importa. Tipo, olha pra essa imagem. Quem são esses caras? Sei lá, tia. Um pouco antes do jogo final começar, o Frontman chama o Gi-hun e revela ser o companheiro que ele achou que tinha perdido durante a rebelião. É claro que ele fica maluco da cabeça quando descobre isso, mas ele lembra que nada mudou depois que ele matou o 388. Então ele desiste de matar o Frontman também. Frontman esse que conta brevemente como foi que ele realmente ganhou os jogos na qual ele participou, e que cria um paralelo muito forte com o próprio Gi-hun, o que poderia ter facilmente aprofundado a conexão entre eles e criado um plot muito interessante. Poderia, né? Isso se fosse desenvolvido, o que não acontece porque tudo passa em um flashback de apenas 3 minutos e já acaba. No final ele oferece essa faca pro Gi-hun matar todo mundo, o que ele até pensa em fazer, mas não faz. Como ele mesmo alucina, abre aspas, ele não é esse tipo de pessoa. Enfim, o último jogo começa, aquele besta de apertar um botão e matar uma pessoa que eu falei ali atrás, e depois de alguns botões apertados e muita gente caindo daquelas plataformas, ele consegue jogar a última pessoa lá de cima e vence, né? Ele tinha uma faca e muita vontade de proteger esse bebê. Bebê esse que tem um CGI horroroso, mas que eu não vou entrar nesse detalhe porque isso é o de menos. O problema é que como ele não apertou o botão antes da fase final, aquela morte que ele causou não contou de nada. E assim, só sobra ele e o bebê. E nessa hora o Gi-hun se vê no momento mais importante de toda a série. Nessa hora, ele enfim percebe de uma vez por todas que perdeu. Se ele mata a criança e sai vivo, ele só afirma esse sistema como capaz de matar um ser tão puro apenas para poder sobreviver. E se ele morre no lugar dela, é o fim da linha. Ele não conseguiu acabar com os jogos, ele não conseguiu mudar nada. E tirando a criança, ele também não conseguiu salvar ninguém. E assim, ele faz o sacrifício. A ideia por trás desse sacrifício, em teoria, deveria trazer aquela simbologia da esperança estar depositada em uma nova geração. Sabe, as crianças de agora são o nosso futuro? Esse tipo de breguice. O que, pra mim, não faz muito sentido, afinal, boa parte da série critica justamente essa longevidade do sistema como algo que nunca acaba, mas que, ok, pelo menos o Gi-hun finalmente morreu. Pô, imagina se ele ficasse vivo. Cruzes. Eu não duvido nada que a Netflix iria criar alguma forma tosqueira de colocar ele de volta. Bem, depois disso acontece a famosa cena final da série, onde o Frontman, após ir até Los Angeles e entregar os pertences do Gi-hun para sua filha, acaba parando num sinal e vendo uma recrutadora fazendo o mesmo tipo de jogo que acontecia na Coreia, mostrando novamente que não importa. Mesmo que a ilha tenha literalmente explodido e sido apagada do mapa, se houver dinheiro, a roda continua a girar. Mais pessoas vão ser recrutadas e mais jogos mortais vão continuar acontecendo. O que, sendo sincero, até poderia ser uma mensagem bonita.
se ela não fosse literalmente a mesma mensagem do fim da primeira temporada. Recentemente, o criador revelou que, inicialmente, quem iria ver a recrutadora em Los Angeles seria o próprio Gi-hun, em uma versão em que ele não tivesse morrido no final dos jogos. E por mais que eu tenha deixado claro ali atrás que eu odiaria o fato de deixar o Gi-hun vivo, eu preciso admitir que faria mais sentido, porque na primeira vez ele viu e tentou perseguir, como se pudesse mudar alguma coisa. Mas na segunda ele finalmente aceitaria que, não, melhor ficar com a própria filha que ele negligenciou na primeira temporada. Mas deixando isso pro frontman, acaba não criando um link direto, e aí fica parecendo só uma repetição, um pastiche. O que mostra de uma forma ainda mais direta que essas últimas 2 temporadas não fazem valor Não acrescentaram em nada, pô. nenhum, e que Round 6 funcionou perfeitamente em uma única temporada. Eu fico muito triste ao ver que parece que hoje em dia só existem 2 fins para qualquer obra criada. Ou ela faz sucesso e se torna forçadamente uma franquia por anos, sendo revisitada sempre que possível, mesmo que ela não tenha nada para agregar, ou ela não faz sucesso e é completamente esquecida, Ou é cancelado, ou faz sucesso, só que os caras não querem continuar e cancelam. cancelada e abandonada, mesmo tendo sido uma série incrível e mesmo tendo tido uma base de fãs enorme. Porque no final do dia é aquela máxima, ou é muito ou é nada. O problema é que muitas vezes uma série precisa ser nichada, um filme precisa ser subversivo, um jogo precisa ser estranho. Não dá pra basear toda a criação artística apenas em números e demografias, Apenas em 880, né? porque assim muita coisa boa e transformadora fica de fora. E quando eu falo boa e transformadora, eu também falo no quesito financeiro, porque às vezes algo que pode fazer muito sucesso apenas precisa de tempo. Black Mirror demorou 3 temporadas pra se tornar o que se tornou. E ela só teve as 2 primeiras porque na época não era da Netflix. Porque se fosse, você já imagina o que teria acontecido. Então, sei lá, é meio triste ver que Round 6 acabou se tornando aquilo que mais criticava. Talvez seja por isso que o criador tenha ficado tão esgotado e tão irritado. Até porque agora ele nem mesmo é mais importante para a empresa. Mesmo que ele saia, mesmo que ele se recuse a fazer mais temporadas ou spin-offs, não importa. A série não é mais dele. E se a Netflix quiser transformar Round 6 em um universo cinematográfico com inúmeras continuações, ela pode. E não tem nada que ele possa fazer quanto a isso. E talvez, só talvez lá no fundo, ele tenha se visto no Gi-hun. Nesse Gi-hun que um dia foi extremamente esperançoso e animado com tudo e com todos, e que acabou cansado, acabou sem esperança e só querendo que aquilo acabasse logo. Uma pessoa derrotada. Sei lá, talvez seja um autorretrato, talvez seja uma crítica. Ou, no pior dos casos, um desabafo. Tô viajando, né? Acho que não. Foi mal. Então, galera, esse foi o vídeo. Valeu, valeu e fui!